O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Nesse ano, eu estou comemorando 21 anos de caminhada na Umbanda. Nessa encarnação, são 40 anos de caminhada dentro da vida espiritual, em outros segmentos, em outras filosofias. Dentre todas, a que eu adotei dentro do meu coração e da minha alma foi a Umbanda. E nesse ano são 21 anos de caminhada. Eu acabei de fazer uma obrigação dentro desse processo de comemoração e foi um momento muito reflexivo, um momento muito tocante para eu me questionar sobre toda essa caminhada, sobre o meu exercício enquanto pai de santo, a minha relação com os meus orixás, com as minhas entidades, as quais eu me coloquei à disposição de servi-los, tanto dentro como fora do terreiro, e a minha relação com os meus filhos de santo. Em conversas com as minhas entidades, ensinamentos e informações, efetivamente ficou consolidado que o papel de um pai e de uma mãe de santo, ele é um papel intermediador. O pai e a mãe de santo, eles levam a informação, o conhecimento, o caminho a ser seguido. O pai e a mãe de santo são aqueles que recebem da egrégora espiritual que comanda o terreiro a luz que aponta e que direciona o caminho para esta casa seguir e servir. O que é, afinal de contas, essa egrégora? Ou o que deveria ser esta egrégora? Primeiramente, a vibração pura dos orixás que regem essa casa. Os guias e protetores que trabalham dentro desse terreiro. Os ensinamentos que são transmitidos ao longo de anos, porque ninguém se transforma num pai e numa mãe de santo, num estalar de dedos do dia para a noite, ou porque o seu desejo pede. Existe um preparo, uma formação construída numa disciplina espiritual e que depois ela se propaga e se soma dentro de uma corrente mediúnica nesse terreno em que o pai e a mãe de santos zelam. Essa egrégora, ela está nas orações, nas firmezas, nos rituais realizados todo dia, dentro e fora desse terreiro. E tudo isso, quem direciona e quem aponta é a espiritualidade maior. Nós não seríamos nada, teríamos muito pouca força, muito pouca condição de elaborar, de construir, de planejar e conduzir a caminhada espiritual sem o conhecimento, sem a sabedoria, a ponderação, a força e o amor desses orixás regentes e das almas que ali participam. O que cabe ao pai e à mãe de santo? Primeiramente, preservar todos os fundamentos que são instituídos por essas entidades. Colocar na casa e preservar. Ensinar a doutrina e a ética da Umbanda, que é o amor,
e a relação do bem. Os dois grandes pilares é orientar de forma saudável e devida o desenvolvimento mediúnico de cada um dos seus filhos, de maneira diferente, porque cada filho tem um florescer dentro da Umbanda específico. Cada um carrega a sua história, cada um tem as suas máculas, cada um tem a sua construção. Ninguém floresce de forma igual. O papel do pai e da mãe de santo é corrigir excessos, desvios, quando isso se faz necessário. É identificar dificuldades individuais dos médiuns e é zelar para que as manifestações elas ocorram de forma equilibrada, não somente para os médiuns, mas para as entidades que ali também se colocam à disposição. Esses ensinamentos recebidos consolidou uma coisa que eu já tinha muita certeza, que na Umbanda, desenvolvimento mediúnico não está relacionado a incorporar. Incorporar é uma ação. O desenvolvimento mediúnico, principalmente, o grande pilar, está no desenvolvimento do espírito que está na Terra, do médium. Porque se ele não se desenvolve, se ele não se prepara, ele só vai achar, vai ter a ilusão, a fantasia de que está incorporando. Vai ser dominado pelo mediunismo, pelo fascínio, vai se enganar e vai enganar aos outros. O papel do pai e da mãe de santo é estimular o autoconhecimento, é provocar a reforma íntima, é trazer a disciplina como uma ferramenta fundamental, é mostrar que o estudo ele se faz necessário. A informação ela não vem com o vento. E não é porque você incorpora uma determinada entidade que ela vai te dar tudo aquilo que você acha que ela vai te dar sem o teu esforço. E, fundamentalmente, o papel do pai e da mãe de santo é mostrar que o desenvolvimento mediúnico e a efetiva conexão de um médium com a sua entidade só vai se dar através da caridade e do amor, do controle emocional, do estabelecimento de uma relação muito próxima e muito íntima entre o médium, o seu orixá e as suas almas. Fundamentalmente, como intermediador, o pai e a mãe de santo, eles precisam, ao aceitarem essa responsabilidade, terem claro e conscientes de que eles precisam buscar diariamente construir um exemplo de conduta, exercitar a humildade, o equilíbrio, a ética, o respeito, a caridade. Se errarem, e podem errar porque são humanos, no mesmo momento, corrigir esse erro, buscar o seu autodesenvolvimento, buscar uma introspecção. Então nós temos aqui pai e mãe de santo, nós temos aqui a egrégora e ao lado todos os seus filhos. A egrégora repassando informações, conhecimentos, luzes por caminhos que este terreiro tem que ser guiado. O pai e a mãe de santo traduzindo aos seus filhos qual é o desejo, a intenção e a necessidade dessa casa. E esse pai e essa mãe de santo buscando fazer com que os seus filhos cresçam enquanto pessoas. É como, fazendo uma comparação, os orixás representassem o grande sol, a chuva, a força da vida. As almas seriam os jardineiros que acompanham cada árvore.
Os médiuns seriam as próprias árvores. E o pai e a mãe de santo, aquele que cuida do terreno o tempo todo. A grande pergunta que você poderia se fazer agora é a seguinte: por que dessa reflexão, por que deste vídeo? Não foi só porque eu estou no momento da comemoração dos meus 21 anos de Umbanda. A minha concepção é de que o terreiro, ele nasce, ele é semeado, ele cresce, ele se desenvolve com uma única finalidade. Esse terreiro, ele acolhe pessoas que precisam dessa família espiritual. Pessoas em desespero, pessoas com doenças físicas, pessoas desviadas do seu caminho, pessoas que desejam desviver, pessoas morrendo. E o trabalho de um terreiro, ele é um trabalho absolutamente sério e responsável. Da mesma forma que se você, numa emergência trágica, precisa de um profissional médico para te acolher, para salvar a sua vida. Não existe menor responsabilidade. O papel, ele é sagrado. Só que você só exerce o sagrado e você efetivamente só consegue levar e acolher, atender aquele que necessita, se você se colocar à disposição para viver o seu orixá, as almas que te acompanham. Isso só acontece se você de fato se colocar à disposição de ser um instrumento da paz dessa espiritualidade. E ninguém nasce pronto com isso. Pais e mães de santo precisam se desenvolver. Filhos de santo precisam se desenvolver. E no momento em que todos esses se reúnem numa mesma casa e a chamam de terreiro, a responsabilidade e o compromisso com o espiritual, ele se sela. E todos precisam estar prontos para exercerem esse mesmo papel, porque pessoas precisam de nós. Meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda.